adequado. Então, muito obrigado pelo honroso convite de participar aí do primeiro simpósio multidisciplinar de fraqueza adquirida na UTI. Pessoal, esse é um tema extremamente relevante e foi muito discutido agora no nosso Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva em Brasília. Fiz uma mesa junto com um grupo europeu, onde o fisioterapeuta tem um papel extremamente importante dentro de equipe multidisciplinar. Vamos tentar definir alguns pontos importantes. Não tem nenhum conflito de interesse. O que a gente via no passado nas nossas UTIs? Eu internava um paciente, ou neurológico, ou clínico, ou pós-operatório, o paciente ficava mais do que 3 dias. Muitas vezes o problema clínico já estava curado, ele estava sem falência. A gente não entendia, muitas vezes, por que ele não saía da ventilação, por que ele estava fraco, por que ele tinha um MRC muito baixo, por que a força de pressão pulmonar estava baixa, ele tinha uma força grau 2, grau 3, não entendia. Com o tempo, a gente foi definindo alguns nomes. Um dos nomes, esse é o mais atual, né? Fraqueza associada à internação em terapia intensiva, FAUT, e que tem como característica clínica uma diminuição generalizada da força. Os pacientes ficavam tetraparéticos, não tinha força muscular, não ventilavam, tinha uma pressão expiratória, a capacidade vital ruim. Então, ele desenvolvia definitivamente uma miopatia e uma polineuropatia. Vários trabalhos foram sendo discutidos, eu vou deixar essa aula com o Rodrigo para definição. Muito bem, esse é um paciente nosso, é um box nosso, é um paciente grave, é um paciente neurológico agudo. Qual é a nossa ideia? Não é só preocupar com a evolução dentro da UTI, não. Nós devemos nos preocupar também como que ficará o doente pós-alta da UTI. Porque pós-alta ele tem uma consequência. Se ele sai com fraqueza associada à internação, ele tem maior mortalidade no pós-alta. O problema, o funcional que ele vai ter, vai impactar na vida não só do paciente, como da família. E a família está no segundo ponto que eu estou mostrando para vocês. Tanto na fase aguda, quanto pós-alta, todo o tratamento multidisciplinar, médico, físico, enfermagem, psicologia, farmácia, ele deve ser centrado também no paciente e na família. E tecnologia? As tecnologias vão avançando, o número de dias de internação, de ventilação mecânica vão aumentando, e as tecnologias de uns anos para cá, de uns 6 anos, 8 anos, passaram também nos ajudar na prevenção e no tratamento também, e no diagnóstico também da fraqueza associada à internação em terapia intensiva. Esse é um aspecto, esses 4 pontos são extremamente importantes. Muito bem, trago para vocês a revisão da Vandenberg. Ela faz uma revisão narrativa do que é a fraqueza associada à internação em terapia intensiva. Muito importante. O que ela fala e o que a gente sabe. Quando o paciente interna na terapia intensiva, ele tem fatores não modificáveis e fatores modificáveis. Os não modificáveis é a gravidade da doença, o motivo da internação, se é neurológico, não neurológico, clínico, pós-operatório, como é que chega o doente com score clínico, SOFA, SAPS, APACHE, que deve ser feito em todo o paciente que interna terapia intensiva, para a gente ranquear essa gravidade, nível de lactato, chocado, a idade, a comorbidade do paciente, diabético, hipertenso, obeso. E os não modificáveis, aí sim, a gente vai atuar. Uma boa equipe, bons protocolos, colocar o paciente dentro do ICU Liberation, que eu vou falar para vocês. Então, portanto, um bom controle glicêmico, nutrição adequada,
analgosedação adequada, que a gente vai comentar. Quem participa disso? Não só a equipe médica. Não é só diagnóstico de delírio. Quem faz diagnóstico de delírio? O médico, o fisioterapeuta, aplicando a escala ICU. E, assim que possível, protocolo de imobilização. Isso faz a diferença. Muito bem. Qual é o problema? Qual é o problema? Assim que o doente chega, como vocês estão vendo aqui, existem alterações neuroendócrinas iniciais, que começam antes da internação. Grande catabolismo. E, como vocês estão vendo aqui, existe nessa parte superior da figura à direita, músculo, existe uma atrofia e uma inflamação com infiltrado de macrófago e destruição de fibra. Existe nessa figura do meio uma degeneração axonal. E nessa figura inferior só mostra uma grande alteração perfusional. Tudo isso leva o quê? Além da doença base, a imobilização, o desuso, leva à atrofia muscular. Isso impacta, vou mostrar para vocês, impacta muito. Porque nós temos, já por estudos de histologia, mostrando à esquerda, as duas colunas, figuras da esquerda, são músculo normal. E o da direita é um músculo com atrofia, infiltrado de gordura e muitas células inflamatórias. Aqui com essa cor mais escurinha e aqui em vermelho, mostrando o que acontece. Isso decorrente da doença aguda. Mas pode ser feito algo, sem dúvida. Essa imagem, ela tem, são unidades arbitrárias, o que ela mostra? Isso aqui, meus amigos, 2, 4, são dias de UTI. Aqui 0 é antes de internar. Ele tem quebra de proteína e síntese de proteína ao mesmo tempo. Quebra e síntese de proteína. Olha que interessante. À medida que ele vem internando para a UTI, eu vou perdendo a síntese de proteína, quebrando mais proteína, e a atrofia vai aumentando com o tempo. A gente discute muito, há pouco tempo eu discuti com o Rodrigo, ventilação tardia, desmame difícil. Reparem aqui, 4 a 6 dias, como já fica complicado nesse slide bastante didático. É possível trabalhar aqui? Lógico que é possível. É o motivo da nossa discussão. Vejam esses trabalhos. Esse trabalho aqui, ele mostra que existe uma atrofia muscular na fase aguda do doente crítico. Mas olha que importante. A presença e a intensidade da fraqueza muscular, definida pelo MRC. No momento que você desperta o paciente, na hora que você faz a avaliação clínica que o fisioterapeuta faz, na hora que você desperta, essa fraqueza e a presença está associada com aumento da mortalidade na UTI e no hospital. Não só agora, nessa parte inferior à direita, mostra o quê? Quanto maior o tempo de internação, um dos componentes é a diminuição da força, quanto maior o tempo de internação, maior a mortalidade em até 5 anos. Algo deve ser feito. Então, vamos lá. Além do tratamento adequado, dos protocolos adequados, eu convido vocês, muitos já leram, ler o ICU Liberation, publicado no Critical Care Medicine. E o que vocês veem? Olha que interessante. O paciente interna na UTI ou está na UTI todo dia. No round multidisciplinar, a gente checa, número 1, se o paciente está com manejo de dor adequado. Um paciente que não está com manejo dificulta a mobilização. Olha que interessante. Avaliar quase diariamente, ou possível diariamente, fazer o despertar clínico e o teste de respiração espontânea, fazer se o paciente está tendo um drive respiratório adequado. A escolha da analgosedação, pessoal,
a gente conversa beira-leito, a escala de dor e a escala do RAS pode ser feito por toda a equipe. Colocar o paciente dentro da meta. RAS menos 5 é exceção. São praticamente para o estado de mal epilético, hipertensão intracraniana, asma em ventilação mecânica e SARA grave pronado. O resto não tem que ter sedação para RAS baixo. Isso vai discutindo beira-leito. Prevenção e diagnóstico de delírio. Quem faz? Toda a equipe. Aqui, muito importante para o dia de hoje, para a gente e para vocês. Muito importante, que protocolos que eu vou mostrar para vocês. Um deles, o Rodrigo já discutiu bastante isso com a gente aqui, o protocolo de mobilização precoce e o F, a todo momento, engajamento do paciente e da família. Esse é um dos protocolos, tá? Isso é o IC Liberation, que a gente dá muito valor, e o outro é o eCash, que eu vou mostrar para vocês. O que acontece com isso? Se você vê esses pequenos passos, diminui tempo de internação, diminui tempo de ventilação mecânica, reduz tempo de internação, reduz mortalidade, diminui delírio. Com esses passos A, B, C, D, E, F. Só melhora. Um aspecto especial que eu gostaria de falar com vocês, depois vocês vão discutir durante a apresentação, e o Rodrigo tem bastante experiência. Estou falando do Rodrigo porque ele era, até há pouco tempo aqui, discutia na casa, aqui na minha sala onde eu estou, ele vinha, a gente discutia com frequência. Atenção, mobilização precoce quando o doente é neurocrítico, tá, pessoal? Por exemplo, se ele está caindo Glasgow, nesse momento, foco no Glasgow, stop, aborta a mobilização precoce. Se ele está tendo instabilidade hemodinâmica, bradicardia, taquicardia, hipertensão ou hipotensão, não precisa decorar números, não, porque isso é fácil. Ou ele está tendo taquipneia ou bradipneia, dessaturação, algum problema respiratório, alguma sincronia, exclui ele da mobilização e vai para o passo 2. Esse trabalho também da Sabrina, ela chama atenção, principalmente para a equipe da físio. O paciente neurocrítico está no topo da necessidade de mobilização precoce, junto com o sepse. Então, vamos olhar só a coluna da direita, na hora que vai iniciar a mobilização, que a gente vai mostrar alguns passos, se ele está com expansão do hematoma, se ele está com vasoespasmo importante, se ele está com pressão intracraniana monitorada, que a gente pode, na mobilização, fazer a retirada do monitor acidentalmente. Então, saber se ele não está com instabilidade hemodinâmica por uma hiperatividade simpática, checar isso aqui. Esse é um grupo especial, sem problema. Como é que se resolve isso? Na visita, beira-leito, diária. A gente define metas. Ninguém é sabedor. A gente escuta demais a equipe. Olha, vamos tirar a sedação e vamos tentar o desmame. Então, tem uma equipe, a equipe da físio conversa com a gente, conversa com a enfermagem e a gente define metas. Essa aqui foi uma das alunas do Rodrigo, hoje é minha aluna. Ela está estudando um protocolo de mobilização. Eu peguei essa tabelinha dela e dei o crédito. Plano de tratamento de mobilização, por exemplo, treino de mobilização no leito, treino de transferência, treino de ortostatismo e deambulação, treino muscular periférico, são várias fases. A gente fala assim, divide neurocrítico e não neurocrítico. E a evolução são protocolos. E aqui a gente mostrou que mobilização precoce, usando protocolos do serviço ou importando, a mobilização precoce faz com que o paciente vá para casa mais rapidamente. Então, várias metodologias, além desse protocolo que eu mostrei aqui há pouco, da Julie. Olha aqui, o ortostatismo passivo
proporcionou melhora do volume corrente, capacidade vital e pressão intracraniana e pressão inspiratória máxima. Aqui, um dos trabalhos aqui de uma assistente nossa, fisioterapeuta, da Melissa. Então, mobilização precoce usando o ortostatismo. Perfeito. A família sabe o que está acontecendo. E a tecnologia, ela veio nos ajudar. Então, vamos ver nesse trabalho aqui do Rodrigo, esse aqui foi da tese de doutorado do Rodrigo, ele usou também uma nova perspectiva para treinamento muscular do paciente internado em terapia intensiva. Ele pode depois explicar para vocês. Ele usou um grupo de nebulização e usou um device eletrônico, que ele pode falar para vocês o nome, um device eletrônico, e mostrou que, com essa tecnologia, para diminuir o tempo de internação do doente na UTI, melhorou a força inspiratória. Então, isso foi bom, tecnologia. E continuando em tecnologia, um grupo de paciente que estava órfão de tecnologia. Era o grupo paciente com trauma cervical. Esse trabalho aqui, do Gregory, o fisioterapeuta, o Rodrigo trabalhou, ele foi o orientador junto comigo, tem um convidado também de Lisboa, Dr. Rui Moreno, mostrou o quê? Tecnologia. Então, essa mostrou que a estimulação diafragmática elétrica transcutânea nos pacientes com lesões cervicais, o Rodrigo vai poder explicar para vocês com tranquilidade, mostrou o quê? Olha, o que eu quero? Eu quero o menor tempo de UTI. Eu quero que ele saia de alta da UTI e vá para casa o mais precoce possível, porque isso melhora o prognóstico a longo prazo. A todo momento, o envolvimento da família. O que mostrou, pessoal? Tempo de internação diminuiu e os dias de ventilação mecânica diminuiu. Isso que é importante. Isso é visto, existe uma sincronia com a equipe dos grandes pesquisadores do mundo? Sim. A gente está vendo também essa meta-análise também de estimulação elétrica neuromuscular em terapia intensiva. O que ele mostra? Que a implementação precoce da estimulação elétrica neuromuscular na UTI, vejam bem, melhora a qualidade de vida por escalas apropriadas, melhora a força, diminui tempo de ventilação, tempo de internação na UTI e no hospital. Isso mostrando nessa meta-análise, mostrou que existe um efeito positivo em favor do lado experimental, que é a estimulação elétrica neuromuscular. Vale a pena investir nisso. Para isso, também, eu coloco aqui, mostrei esse trabalho também no Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, todos ficaram extremamente interessados nos resultados finais, nesse projeto de pesquisa, nesse ensaio clínico randomizado de estimulação elétrica neuromuscular em pacientes com fraqueza adquirida na UTI, mostrando aí a tecnologia nos ajudando, além dos protocolos. Não adianta um paciente que não está sendo bem conduzido, é uma sepse não reconhecida, com uma analgosedação em excesso, deixar o paciente com RAS -5, hipersedado, não checa a cultura, não funciona. Mas dentro de um contexto de uma UTI que tem uma forte equipe multidisciplinar, vai nos trazer bons resultados. E quase finalizando, eu gosto de mostrar para vocês um outro protocolo chamado ICASH, né, pelo Jean-Louis Vincent, e mostrar isso aqui, pessoal. Se mantém paciente confortável, controle da dor, da sedação, e vejam vocês aqui, ó, controle da dor, olha aqui, ó, mobilização precoce. Então, tem paciente confortável, sem analgesia primeiro, não ceda muito, mobilização, envolvimento da família. Portanto, como conclusão,
Nós temos, então, fatores não modificáveis, que a gente deve entender que isso acontece, e os fatores modificáveis, onde a equipe multidisciplinar, definindo metas, faz muita diferença, incluindo mobilização precoce. E aqui, mostrando o impacto não só na UTI, paciente com fraqueza, aumentar tempo de internação, aumento de ventilação, mas também agora, meus amigos, agora, o foco está muito como que o paciente vai para casa. Não podemos entregar para a família um paciente que tem alta probabilidade de morrer, com baixa qualidade de vida e dependência funcional muito grande. Portanto, para ir ao encontro do tema da aula e terminando a prevenção e tratamento da tetraparesia a prevenção se inicia na internação na UTI. A gente colocou essa figura da seguinte maneira: esse é um paciente nosso, é uma das UTIs, esse paciente já está caminhando e ele vai atravessar aquela porta. Quando ele atravessa aquela porta, esse é um assunto que eu gostaria muito de discutir, ele vai ser recebido por uma outra equipe, porque o tratamento deve continuar. Se ao atravessar aquela porta, ele não tem uma equipe treinada para dar sequência ao tratamento iniciado antes, não vamos ter sucesso. Portanto, o que a gente começou do lado de cá deve ser mantido do lado de lá. Eu gostaria de agradecer, essa é uma foto aí do nosso hospital aqui na Unicamp. Muito obrigado, Rodrigo. Alô? Só um minutinho, senhor, que vai ajudar. Já desconectou? Está me ouvindo? Tô. A aula foi direitinho? Foi, obrigado pela sua apresentação, é muito bom sempre contar contigo. Nós somos companheiros aí de pesquisa e muito bom, né, trazer a experiência de outros centros aqui para o nosso encontro, né, para as nossas UTIs aqui, para a gente conseguir trocar essa experiência. Né? Hoje mesmo nós tivemos um seminário com os alunos, falamos a mesma coisa que você acabou de falar. Estão tirando o paciente da unidade de terapia intensiva e estão entregando ele para alguém. Isso. Né? Os alunos fizeram até uma atividade que era um relatório que a gente encaminhava o paciente para o próximo passo, para uma continuidade de reabilitação. Então, veio muito ao encontro, né? E muito do tema do nosso simpósio também é a tecnologia, que foi o que você falou. Nós estamos tentando trazer a tecnologia para conseguir, né, incorporar em sua rotina e conseguir diminuir o tempo de internação, diminuir as complicações, que é o que mais a gente vai atrás, né? Conseguir entregar esse paciente mais funcional. Então, estamos na luta aí juntos, nós vamos conseguir bons frutos. Alguém tem alguma pergunta? Podem ficar à vontade, se quiserem se manifestar. A gente leva o microfone até. Essa apresentação eu vou mandar para você, Rodrigo. Perfeito. Professor, então é isso. Muito obrigado pela parceria de sempre, pela sua disponibilidade, né? E nós estamos juntos aí para continuar essa pesquisa. E fica com a gente, se conseguir, para assistir os outros temas das palestras, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço. Valeu, Rodrigo. Valeu. Tchau.